com o pastor Alex, que nos trará nesse momento a reflexão. Meus irmãos, nós temos apresentado para a igreja, nos domingos que passaram, salmos da Bíblia. E nós nos propomos não a estudar todos os salmos, mas a estudá-los em partes. E essa primeira parte nós estaremos encerrando hoje com o salmo de número 103. Posteriormente, permitindo Deus, nós estaremos apresentando para a igreja outros conjuntos de salmos que serão analisados à luz da palavra de Deus. Mas hoje eu quero pensar com vocês sobre este salmo. E eu tenho lido novamente as Escrituras, como é a nossa prática. Nós encerramos uma leitura e iniciamos novamente. E eu estou lendo o segundo livro de Samuel. E eu tenho lido nesses últimos dias Davi ascendendo ao trono de Israel, toda a sua postura para com a casa de Saul. E eu fiquei pensando, nessas últimas leituras que eu fiz, no coração de Davi. Davi era um homem que amava verdadeiramente o Senhor. O amor de Davi pelo Senhor não era um amor fantasioso, apenas proferido através de palavras, mas era um sentimento real, o que Davi nutria no seu coração. Não é à toa que ele é chamado de o homem segundo o coração de Deus. As atitudes de Davi, a postura de Davi frente a algumas situações, os seus sinceros arrependimentos, a sua constante ida ao tabernáculo, quando ele buscava a face de Deus, as suas devoções particulares, tudo isso nos mostram um Davi que realmente amava o Senhor de todo o seu coração. Deus era o sentido da vida de Davi. Ele era rei, um homem extremamente poderoso, com um exército poderoso, foi rei da nação mais poderosa da terra, no caso Israel, pelo menos dentro daquele período, ali naquele momento em que Davi foi o rei de Israel. Israel chegou ao seu tempo áureo, tanto é que o Messias seria filho de Davi. Ele é lembrado até hoje como o maior rei de Israel, mas o sentido da vida de Davi não estava naquilo que ele possuía, na coroa que ele tinha na cabeça, não era o trono no qual ele se assentava, não eram seus carros, não eram seus cavalos, não era o seu exército, não era a sua riqueza, a quantidade de prata, de ouro que ele possuía. O sentido da vida de Davi era o Senhor Deus de Israel. Ele amava a Deus. Ele tinha um amor sincero pelo Senhor. E é ele quem escreve esse salmo. O Salmo 103 é um salmo de Davi. E uma coisa interessante, esse salmo, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte fala do louvor pessoal do salmista. É o que vai acontecer aí nos versículos 1 a 5. A segunda parte fala do louvor nacional, do louvor do povo de Israel, que acontece aí dos versículos 6 a 18. E a última parte fala do louvor universal de toda a criação de Deus, que vai dos versículos 19 até o versículo 22. E há algo curioso nesse salmo. Você não encontra nesse salmo nenhum pedido por parte do salmista. É um salmo de louvor, de agradecimento. É um salmo que parte do coração de Davi, reconhecendo toda a grandeza daquele a quem ele amava. E eu quero convidar você a pensar comigo nesta noite sobre esse tema: plena satisfação em Deus.
porque essa era a tônica da vida de Davi. Davi tinha plena satisfação em Deus. E quando Davi cometia seus erros, seus deslizes, eu estou lendo agora justamente quando Davi comete aquele pecado terrível com Batseba, e ele é punido pelo Senhor, a tristeza que toma conta do coração de Davi, e ele vai descrevê-la em alguns salmos. Ele vai descrevê-la no Salmo 51, ele vai falar dessa tristeza no Salmo 55, no Salmo 32, porque ele realmente foi dominado por uma tristeza absurda, pelo fato de ter entristecido aquele a quem ele amava, no caso, o Senhor. Então, este salmo é aquilo que Davi sentia no coração em relação a Deus. Ele quer, de alguma forma, externalizar tudo aquilo que ele sentia, todo o sentimento que estava presente no seu coração em relação a Deus. E ele transforma isso numa canção, numa poesia, e é o que nós temos aqui no Salmo 103. Esse tem que ser o nosso sentimento. Irmãos, se nós perdermos o amor pelo Senhor, nós teremos perdido tudo. Deus precisa ser o centro da nossa vida. Ele precisa ser o sentido da nossa vida. Eu gosto muito de uma música que nós aqui na igreja cantamos, eu já ouvi algumas vezes, uma música daquele cantor norte-americano, que depois foi traduzida para o português pelo Ministério Vineyard, a música de Michael W. Smith, quando diz assim: tu és, este é meu respirar, não é? Teu Santo Espírito agindo em mim, e este é o meu pão, não é? Tua vontade, não é? Então, aqui, quem compôs essa música está dizendo o seguinte: o Senhor é tudo para mim, o Senhor é meu alimento, o Senhor é o ar que eu respiro, tudo na minha vida gira em torno desse sentimento que eu tenho por Ti, ó Deus. É assim que Deus merece ser amado. Deus não merece ser mais um na minha agenda, Deus não pode ser mais um na minha agenda. Deus não pode estar ali na minha lista de prioridades, ocupando um desses lugares. Não, Deus precisa ser o topo da minha agenda. Ele precisa ser tudo para mim. Tudo que eu faço, tudo que eu venho a fazer, cada ato da minha vida precisa ser feito pensando em agradar a Deus. Já imaginou, meu irmão, minha irmã, se nós vivêssemos assim? Paulo tenta traduzir isso quando ele escreve aos Coríntios, lá no capítulo 10, versículo 31, na sua primeira carta, ele diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Os irmãos já imaginaram se nós vivêssemos assim? Tudo o que fôssemos fazer, nós estivéssemos pensando tão somente em glorificar a Deus. Imagine como seria nosso dia, como seria nossa semana. Imagine, amanhã, segunda-feira, você vai acordar cedo para trabalhar, ou você vai acordar cedo para ir para a escola, você vai acordar cedo para alguma atividade. Imagine, se tudo que você for fazer essa semana, tudo, absolutamente tudo, você tiver esse objetivo em mente. Tudo o que eu fizer essa semana, eu farei para a glória de Deus. Tudo. Não deixarei de fazer absolutamente nada que não seja para a glória de Deus. Tudo será para a glória de Deus. Aí você levanta de manhã e você vai para a sua caminhada. E você fala: eu quero glorificar a Deus na minha caminhada. Eu vou caminhar e eu vou de alguma maneira glorificar a Deus. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu quero glorificar a Deus na minha caminhada. Bom, você pode fazer isso, não é? Louvando a Deus enquanto você caminha. Você pode ouvir uma música. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso, louvando, cantando louvores a Deus. De repente você encontra com alguém que você conhece,
começa um bate-papo, e aí você começa a falar de Jesus para essa pessoa. Aí você termina a sua caminhada, chega em casa, toma o seu banho, se apronta e vai para a sua escola, ou vai para o seu trabalho, e ali você vai trabalhar, não simplesmente para cumprir com uma obrigação que lhe foi imposta, mas você vai trabalhar da melhor maneira possível para a glória de Deus, e você vai se empenhar, e você vai ser o melhor funcionário que o seu patrão poderia pensar que você fosse essa semana, e assim vai em cada área de nossa vida. Imagine só a revolução que isso iria promover na nossa vida. Cada palavra que saísse da minha boca, saísse para a glória de Deus. Cada atitude que eu tomasse para a glória de Deus. Eu agora vou dirigir para a glória de Deus, obedecendo a sinalização, fazendo tudo certinho, porque eu quero glorificar a Deus, ouvindo um louvor no meu carro, aí eu abro a janela para aquele que parar do lado ouvir o louvor junto comigo. É uma coisa absurda o que pode acontecer se eu decidir viver para a glória de Deus. Era isso que Davi tinha no coração. Davi queria de alguma forma agradar a Deus. Davi pensava nisso o tempo todo, em todos os aspectos. Davi tinha sempre o Senhor no seu coração, e ele sempre pensava: o que eu posso fazer para agradar esse Deus? Certa vez ele estava em Jerusalém, aí ele chama o profeta Natã e diz assim: escute, eu estou incomodado com alguma coisa, tem alguma coisa aqui que não está legal para mim. O que é? Bom, eu moro numa casa de cedros. Eu quero falar sobre isso com você há um tempo, Natã. Eu moro numa casa de cedros, e o meu Deus mora em tendas. E aí Natã olha para Davi e diz: faça tudo o que Deus colocou no seu coração. Mas não seria Davi que faria isso. Quem construiria o templo seria o filho dele. Mas olha a intenção de Davi. Veja só, eu moro numa casa de cedros, a minha casa é toda adornada, a minha casa é toda bem construída, e o meu Deus está morando em tendas. Irmãos, nós precisamos buscar esse tipo de sentimento no nosso coração. A nossa satisfação precisa ser plena no Senhor. Ele precisa ser a razão da nossa vida, a razão da nossa existência, o ar que respiramos, o pão que comemos, a água que bebemos. Eu pergunto para os irmãos: será que nós amamos o Senhor assim? Será que Ele tem sido o sentido da minha vida? Será que Ele não merece esse amor? Será que Ele não merece que eu, você, tenhamos plena satisfação nele, nos alegremos nele, o tenhamos como o sentido, como a razão de tudo em nós? Será que Deus não merece isso de nós? Porque o amor de Deus por nós é algo inimaginável. Mas será que como é o nosso amor por Ele? Então eu convido você a pensar sobre esse salmo comigo. Tendo esse pano de fundo, essas informações, principalmente as intenções do coração de Davi, eu quero convidar você a analisar esse salmo comigo. Davi primeiro vai expressar o seu louvor pessoal. É o louvor dele. E eu quero que você veja comigo versículos 1 e 2. Ele fala assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, observe só, tudo que há em mim, cada parte do meu ser, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. A palavra bendizer aqui no contexto significa alegrar o coração do Senhor, expressando amor e gratidão por tudo que Ele é e faz. É isso que Davi está querendo dizer. Eu quero bendizer o meu Deus. Eu quero expressar toda a minha gratidão ao meu Deus, porque eu realmente tenho muitos motivos para agradecer ao meu Deus. Irmãos, se fôssemos olhar os motivos que temos para louvar o Senhor, começaríamos cantando logo pela manhã e terminaríamos de cantar à noite, porque motivos não faltam. Temos motivos e mais motivos para louvar o Senhor o tempo todo. É isso que Davi está querendo dizer aqui. E aí Davi vai apresentar
alguns desses motivos. Ele fala: não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Eu quero louvar o Senhor de todo o meu coração, eu quero agradá-lo de alguma maneira, eu quero expressar a minha gratidão. E aí ele apresenta alguns desses motivos. Versículo 3 ele diz: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ninguém melhor do que Davi para falar de perdão. Porque quando ele reconhece o pecado diante de Natã, e não foi qualquer pecado, ele não só adultera com uma mulher casada, cobiça uma mulher casada, quebra a lei de Moisés, adultera com essa mulher, engravida essa mulher e depois manda matar o marido. Ele comete assassinato, cobiça, adultério, tudo de uma vez. Natã então repreende Davi e ele diz: pequei contra o Senhor. Mas Natã diz para Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado. Então, se tem alguém que entende de perdão, esse alguém é Davi. E por ter sido perdoado pelo Senhor, ele quer cantar, ele quer bendizer, ele quer adorar a Deus. Você já adorou a Deus hoje pelo perdão dos seus pecados? Por todo pecado que ele perdoou na sua vida, você já abriu a sua boca em louvor e disse: Senhor, muito obrigado, porque eram quilos e mais quilos de pecados e o Senhor perdoou todos eles. Irmãos, nós fomos alcançados pelo perdão de Deus. Aqui está alguém que reconhecia isso. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Cova, quantas e quantas vezes Davi, fugindo de Saul, se escondeu em cavernas, em lugares remotos, dormiu a relento, passou por situações vexatórias. Aquele Davi que era pastorzinho de ovelhas, que era o menor lá na casa de seu pai, ele está dizendo: quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, que farta de bens a tua velhice. Davi era extremamente rico, e ele sabia quem era o responsável por toda a sua riqueza, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Então observe que perdão, restauração da saúde, tanto física quanto espiritual, salvação, misericórdia e provisão são bênçãos incontáveis de um Deus infinito. Agora, peguemos toda essa lista de benefícios do Senhor e apliquemos a nós. Fomos perdoados. O Senhor tem restaurado nossa saúde espiritual, o Senhor tem nos dado saúde física, o Senhor tem nos dado salvação, o Senhor tem nos dado misericórdia, tem derramado sobre nós a sua misericórdia. O Senhor, Ele provê tudo para que nós possamos ter uma vida boa. Irmãos, eu tenho visitado muitas famílias da igreja, eu tenho ido em muitas casas, eu tenho feito muitas visitas. Hoje à tarde eu já visitei um casal amado, e em cada uma dessas visitas eu tenho algo que eu quero dizer para vocês, uma certeza no meu coração: como Deus tem abençoado seu povo. É algo impressionante. Quando eu entro em algumas casas na igreja, fazendo visitas, eu vejo paz, eu vejo sorriso no rosto, eu vejo alegria, eu vejo uma mesa farta, não é? E não vai demorar muito, não é? Os quilos vão chegar, porque não tem condições, não é? Ô povo farturento, isso da PIB, que bênção. Aí você entende por que o pastor Tarcísio, né, ganhou alguns quilinhos a mais. Por que o pastor Rogério não é o mesmo? Né, pastor Rogério? Eu lembro, moço, quando você chegou na igreja. Que diferença, pastor Rogério. Mas está explicado, né? Eu chego lá, não chego não.
De jeito nenhum. Eu vou me cuidar, eu vou segurar, né? Minha esposa está ali assim para mim, né? Eu vou tomar cuidado, mas é bênção demais. Como Deus tem abençoado o seu povo. Boas casas, boa moradia, não é? Eu olho aqui na lateral, muitos carros de irmãos, outros saem um pouquinho mais cedo, ok, mas Deus foi colocar os ônibus logo na porta da igreja. Quantos aqui pegam o ônibus na porta da igreja e param na porta de casa? Tudo isso é provisão do Senhor. Como Deus tem abençoado o seu povo. Por isso que nós temos que abrir a boca e dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Você tem feito isso costumeiramente, espontaneamente? Experimente fazer isso. Você está andando aí, você começa a se lembrar de algo que o Senhor fez por você. Louve a Deus. Lembre-se, você está indo para o trabalho? Você está indo para o trabalho, que maravilha. Louve a Deus enquanto você está indo para o trabalho. Ô Senhor, obrigado pelo meu trabalho. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Ele me deu um trabalho. Não é? Está indo buscar seus filhos na escola? Louve a Deus, que maravilha. Seu filho está recebendo educação, está sendo ali formado, um cidadão, está aprendendo a ler, a escrever. Você está indo no shopping comprar uma roupa nova, que maravilha. Louve a Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Foi acometido de uma enfermidade, essa enfermidade colocou você de cama, aí você passou alguns dias assim, bem perrengue, difícil, mas de repente você se recupera, e agora você está firme de novo. Bendize, ó minha alma, Senhor, obrigado por ter abençoado as medicações que eu tomei, obrigado por aquele médico que me atendeu lá na UPA. O Senhor colocou diante de mim, Ele pôde me tratar tão bem, Ele pôde ali fazer um diagnóstico preciso do que eu tinha. Irmão, se nós fôssemos contabilizar os motivos que nós temos para bendizer ao Senhor, nós não pararíamos de cantar, porque é muita coisa. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então, dos versículos 1 a 5, Davi quer dizer uma coisa. Sabe o que Davi quer dizer? O Senhor, Ele é suficiente para mim. Ele é tudo para mim. Eu não preciso de mais nada. Tudo eu encontro no Senhor. Tudo eu tenho no Senhor. Tudo. Cada área da minha vida é atendida pelo Senhor. Por isso eu vou bendizê-lo. Irmãos, Deus é suficiente para nós. Ele é suficiente para mim. Eu não preciso de mais nada nessa vida. Encontrei o que eu precisava encontrar. E eu quero adorar esse Deus. Ele é suficiente para mim. Eu não preciso de adendos, não preciso buscar nada fora da presença de Deus. Eu encontro tudo que eu preciso em Deus. É isso que Davi quer dizer aqui, nos versículos 1 a 5, não é? E é interessante que Deus não é somente aquele que cuidava de Davi, mas é aquele que cuidava do seu povo, de Israel. Davi reconhece o cuidado de Deus para com o povo de Israel. Devemos entender, irmãos, que Deus é aquele que sustenta o seu povo. Biba em Divinópolis, estamos às portas de comemorar 105 anos nessa cidade. De lá para cá, muitos desafios. Mas quem cuidou desse povo do Senhor aqui? Deus. Deus nos deu vitória. Muitas foram as investidas de Satanás. Muitas foram as investidas para que esse trabalho não avançasse. Quantas dificuldades, quantos ataques. Mas veja só, Deus cuidando de nós. Deus nos abençoando, não é? Quantas bênçãos Deus tem derramado sobre nós, enquanto povo de Deus, enquanto igreja do Senhor. Veja só que maravilha, eu quero que você leia comigo versículos 10,
13 e 14. Primeiro, observe só aqui que Davi não está falando mais dele, ele está falando de todo o povo de Israel. Não nos trata segundo os nossos pecados. Israel era um povo teimoso, um povo de dura cerviz. Não é? Lá no hebraico, dura cerviz significa povo do pescoço duro, povo difícil de domar. Israel era um povo que pecava muito, era um povo que desobedecia muito o Senhor, mas por amor de Davi e por amor do seu povo, Deus não tratava o povo de Israel segundo os seus pecados. E Davi diz: nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Versículos 13 e 14 ele diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus olha para nós e Ele sabe quem nós somos, frágeis. Por isso Ele nos ama e tem compaixão de nós. Não é? Isso reforça o que eu acabei de dizer. Além de cuidar de nós, nosso Deus é paciente, sabe que temos muito a melhorar, e quando Ele se lembra de que somos pó, tem compaixão de nós. Irmãos, não seria esse motivo suficiente para o louvarmos e o servirmos com toda alegria? Por isso o pastor Rogério disse algo aqui, e é maravilhoso quando nós observamos o povo de Deus, a igreja cantar. É maravilhoso, irmãos. Nós estávamos cantando aqui, posso clamar, que maravilha ouvir a igreja de Jesus cantar louvores ao seu Salvador. O cântico congregacional é algo extraordinário, algo maravilhoso. Porque essa é uma das formas que temos de dizer muito obrigado, somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós e o Senhor tem verdadeiramente sido paciente com os nossos erros, porque embora sejamos uma igreja centenária, uma igreja vitoriosa, uma igreja agradável, uma igreja amorosa, uma igreja acolhedora, uma igreja que ama a palavra de Deus, uma igreja que crê na verdade de Deus, que prega a verdade de Deus, nós não somos perfeitos, nós cometemos erros, nós somos pecadores, mas o Senhor tem tido misericórdia de nós. O Senhor tem nos mantido de pé, irmãos, eu não tenho dúvidas disso. Encontrar uma igreja assim, linda, nesta noite, cheia, isso é obra do Espírito Santo de Deus. Deus tem cuidado de nós. Por isso, esses versículos exaltam, não é, o Senhor. Irmãos, temos nós, enquanto povo de Deus, a maior bênção que uma igreja pode ter. Qual é a maior bênção que uma igreja pode ter? Um lindo piano? Não. Cadeiras confortáveis? Não. Bancos confortáveis? Um lindo templo localizado num local privilegiado da cidade? Não. Qual é a maior bênção que nós temos da parte do Senhor, irmãos? Ele mesmo. Essa é a nossa maior bênção. Veja o que Colossenses 1:27 vai nos dizer: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Irmãos, quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, pare para pensar comigo, Deus está conosco. Ele está aqui conosco nesse momento, recebendo o nosso culto e falando conosco através de sua palavra. Deus está presente entre nós. Por isso, isso precisa ser motivo de reverência, de temor e tremor, porque o Deus vivo está conosco nesta noite, recebendo o nosso culto. Por isso, o Salmo 103 é o louvor também do povo de Deus. E aqui,
Davi está dizendo o seguinte: o Senhor é tudo o que o seu povo tem. Eu fico vendo hoje essa obsessão de tantos líderes religiosos por criarem verdadeiros impérios eclesiásticos. Para muitas pessoas, para muitos líderes religiosos, a razão de ser que faz com que aquela igreja exista é para angariar gente. Aí cria-se estratégias, estratagemas para poder fazer a igreja crescer. O importante é fazer a igreja crescer. Estabelecem-se metas. Temos que crescer tantos por cento esse ano. E aí, vamos para os projetos. Vamos para as clínicas de treinamento de liderança. Vamos fazer com que a nossa igreja triplique o número de membros em pelo menos 3 ou 4 anos. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não sou numerofóbico, não tenho medo de números. E se Deus permitir que nós cresçamos para a glória dele, que assim o seja. E nós estamos crescendo. Nós estamos crescendo. Para a glória de Deus. Mas nós não podemos ser também numerólatras. Idolatrar números. Números. Sabe por quê? Porque o valor de uma igreja não está na quantidade de membros que ela tem. Está em quem ela tem. Por isso que Jesus diz uma coisa que joga por terra todos esses conceitos humanos. Ele diz assim: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. O Senhor não se impressiona com quantidade. Jesus diz uma coisa: muitos são chamados, poucos escolhidos. Ele não se impressiona com quantidade. Eu não tenho nada contra a quantidade. Eu não tenho nada contra muitas pessoas. Você que nos visita nesta noite, você é bem-vindo aqui. Somos gratos pela sua vida aqui. Oh, como nós estamos felizes por receber você aqui nesta noite. Mas eu preciso dizer uma coisa para você que nos visita. A razão de ser dessa igreja não é você. Nós não estamos reunidos aqui e não planejamos tudo isso, e não temos aqui uma ordem de culto para agradar a você. A razão de ser dessa igreja é Deus. É a Ele que nós queremos agradar. É a Ele. Você é bem-vindo. E se você tem esse sentimento, amém. Mas não pense que nós estamos aqui por sua causa. Não estamos. Paul Washer disse uma coisa muito interessante. O pastor Paul Washer disse: Jesus não é tudo o que precisamos, Ele é tudo o que temos. É tudo o que temos. Mas não é só Davi que louva o Senhor, que bendiz ao Senhor. Não é só o povo de Deus que faz isso. Todo o exército do céu também louva ao Senhor. Seus anjos e toda a criação louvam ao Senhor. O que o Salmo 19, versículo 1 diz? Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Fico imaginando o sol brilhando no céu. Quando o sol está brilhando, cumprindo o propósito para o qual ele foi criado, ele está louvando o Criador. Quando você vê as plantas, os animais, toda a fauna, tudo louva o Criador. É por isso que o salmista diz no versículo 22, bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Irmãos, nós somos obra de Deus, e nós devemos louvar a Deus. E como é que eu louvo a Deus? não é só na igreja, não é só cantando na igreja. Eu louvo a Deus
sendo aquilo que Ele quer que eu seja, cumprindo o propósito para o qual Ele permitiu que eu estivesse nesse mundo. É por isso que a adoração do crente, ela não termina. O louvor do crente não termina no culto, irmãos. Um certo rapaz foi num culto de uma igreja, e o culto foi até rápido, não foi um culto demorado. Ele foi, o pai o viu saindo, pouco tempo depois ele voltou. E aí o pai disse assim: ué, já acabou? Ele disse: não, agora é que começa. Não é dentro da igreja somente. Meu culto não é só dentro da igreja. Meu louvor não é só dentro da igreja. Eu cultuo aqui com o povo de Deus, com os meus irmãos em Cristo. Mas o meu louvor, o meu culto continua em todos os lugares. A minha vida é um culto contínuo. Eu nunca deixarei de cultuar a Deus. Portanto, o salmista quer dizer uma coisa: não permitamos que a nossa adoração a Deus seja interrompida. Se Deus é tudo que temos, adoremo-lo o tempo todo. Adore na igreja, adore no trabalho, adore ao volante, adore em casa, adore em todos os lugares. Junte-se ao exército do céu e adore. Eu me lembro de Jó. No capítulo 1, ele era um homem próspero, reto, os irmãos já sabem da história. Satanás quis mostrar para Deus que Jó era o que era, porque Deus havia cercado de Jó de tudo quanto era coisa boa, e aí Deus permite que o diabo toque em Jó, ele mata todos os filhos de Jó, todos os bens de Jó são roubados, ele fica na pobreza, e ainda por cima Jó vai ser acometido de uma enfermidade terrível. E aí Jó diz, versículos 20 e 21, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós cantamos aqui hoje uma música, Posso Clamar, de uma cantora que perdeu um filho na casa dos 16, 17 anos de meningite. Dá para imaginar o que é isso? Você que é pai de adolescente, vê esse adolescente vivo, alegre, feliz, numa cama de hospital e dias depois ele morre. Dá para imaginar o que é isso? Sinceramente, eu sou pai e eu não sei, eu não consigo imaginar a dor indescritível que essa mãe, que esse pai deve ter sentido. Mas ela é uma adoradora, é uma crente em Jesus, é uma irmã nossa. E ao invés de fechar os lábios, trancar dentro de si mesma, entrar dentro de um quarto escuro e ficar ali remoendo e chorando, o que é que ela faz? Ela compõe uma música e ela adora o Senhor. E ela diz na música algo que mexe muito comigo: se Ele quiser, diz a letra, Ele ressuscita os mortos. Ele faz o impossível. Tudo porque Ele é Deus. Mas se Ele não quiser que aconteça do meu jeito, eu declaro, eu aceito, porque o milagre sou eu. Que maravilha! Uma pessoa que se junta à criação para adorar a Deus em todo o tempo. O que é que você faz quando as coisas não dão certo? Você adora? O que é que você faz quando as notícias ruins chegam? Você adora? O que é que você faz quando você bate o dedinho na quina do guarda-roupa? Você adora? Para que eu falei isso? Por que eu falei isso? Não devia ter falado isso. Mas deu para sentir a dor aí, irmão? Imagine só. O que você faz? Glória a Deus. Mas irmãos, é brincadeira, é claro. Mas o que é que você faz quando as coisas ruins acontecem com você? Junte-se à criação e adore, bendiga o nome do Senhor. Eu quero, meus irmãos, nesse momento,
pensar com vocês sobre uma frase, antes da nossa aplicação, uma frase que mexeu muito comigo. Existem algumas frases que mexem muito comigo. E eu deixei essa frase registrada há um tempo e permitiu Deus que eu a trouxesse para os irmãos hoje. A frase diz assim: adorar é despertar a consciência pela santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade do Senhor, purificar a imaginação pela beleza do Criador, abrir o coração para o amor do Pai e devotar a vontade aos propósitos divinos. Isso é adorar. Ok, pastor, que belíssimo salmo esse que o Senhor expôs para nós. Mas o que é que isso tem a ver comigo? Bom, pelo menos algumas coisas aqui têm a ver conosco. Eu quero convidar vocês então a pensarem comigo em algumas aplicações caminhando para o final. Primeiro, seremos plenamente satisfeitos em Deus se entendermos que cada parte de nós deve bendizer ao Senhor. Não pode haver em mim algo que não bendiga ao Senhor. Tudo em mim precisa bendizer ao Senhor. É isso que o salmista vai dizer aqui no versículo 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Preste atenção, não adianta bendizer ao Senhor com os lábios, se o seu coração não é dele. Veja comigo Mateus 15:8. Mateus 15:8 diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando você está cantando ao Senhor aqui, todo o seu ser está cantando, você está realmente aqui, você está aqui por inteiro, adorando o Senhor. Você é um completo adorador, ou existem partes da sua vida que não servem como forma de adoração a Deus? Então a primeira coisa que eu aprendo: seremos plenamente satisfeitos em Deus se entendermos que cada parte de nós deve bendizer ao Senhor. Agostinho de Hipona disse: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Mas eu aprendo uma segunda coisa aqui. Seremos, preste atenção nisso, irmãos, seremos plenamente satisfeitos em Deus na medida em que reconhecemos que não somos merecedores da sua misericórdia. Não merecemos. Não merecemos. Eu, sinceramente, irmãos, existem algumas pessoas que são corajosas. Eu tenho que tirar o chapéu para algumas pessoas aí que são corajosas. E tem um grupo de música aí que canta assim: eu quero de volta o que é meu. Cuidado. Sabe o que é meu? Sabe o que é seu? Castigo, condenação. Sabe o que nós merecíamos? Inferno. Merecíamos ser lançados no inferno. Irmãos, eu e você, nós não somos dignos do amor de Deus, do perdão de Deus, da graça de Deus. Irmãos, olhe para mim. Irmãos, eu não valho nada sem Deus. Se há algum valor em mim, esse valor é atribuído àquele que habita em mim, porque sem Ele eu não valho nada. Nada. Há um texto na palavra de Deus que é contundente. Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor, preste atenção, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, né? Uma vez um desses crentezinhos engraçadinhos chegou perto do pastor dele e disse assim: pastor, eu achei que seu sermão seria como a misericórdia de Deus. O pastor então disse: como assim, meu irmão? Aí o irmão respondeu: achei que duraria para sempre.
e deu uma risadinha, né? Porque a misericórdia... Eu achei que vocês iam rir de mim agora, me deixaram sem graça aqui. Tem que ter cuidado com as piadinhas que eu conto para vocês, né? Mas o fato é, irmãos, a misericórdia do Senhor, ela não é apenas algo que o Senhor lança sobre mim, mas é algo que dura para sempre. Amanhã, quando você acordar, a misericórdia do Senhor terá se renovado sobre a sua vida. Agora eu pergunto para vocês, nós merecemos isso? Conta-se uma história, certa vez um pastor estava indo para a igreja, e ele viu um grupo de garotos afoito, carregando 2 pardais dentro de uma gaiola. 2 pardais dentro de uma gaiola. E o pastor começou a observar o movimento estranho daqueles meninos. E os meninos muito serelepes, muito agitadinhos. E o pastor disse, esses meninos não vão fazer coisa boa. Meninos, vem aqui. Aí os meninos olharam para o pastor assim e foram em direção ao pastor, segurando uma gaiola com 2 pardais. Aí o pastor perguntou assim para os meninos, o que vocês vão fazer com esses pardais aí? Os meninos olharam uns para os outros assim, e aquele que parecia ser o chefe da turma deu uma risadinha e disse assim, nós vamos brincar com eles. Brincar como? Bom, nós vamos tirar todas as penas deles. Depois nós vamos queimá-los com agulha quente. E depois nós vamos matá-los. É isso que nós vamos fazer com os pardais. O pastor olhou para aqueles meninos e disse, quanto que vocês querem por eles? Os meninos assustados disseram, como assim? Quanto que vocês querem pelos pardais? Aí aquele que era o líder disse, não, são pardais, eles não valem nada, são pardais, o que o senhor vai fazer com pardais? Quanto que você quer por eles, menino? Não, mas eles não valem nada, isso aqui são bichinhos imprestáveis. O pastor mais uma vez, quanto que você quer por eles? Os meninos então aproveitaram a oportunidade, nós queremos $20. O pastor tirou a carteira, tirou uma nota de $20 e deu para os meninos que entregaram a gaiola para o pastor sem entender absolutamente nada, pegaram os $20 e sumiram. O pastor então pegou aqueles pardais, levou a um arvoredo, abriu a gaiola e os soltou. Posso dizer uma coisa para vocês, a bem da verdade? Nós somos esses pardais. E eu fico imaginando uma situação hipotética, Jesus conversando com Satanás, irmão João Batista. Imagine Jesus conversando com Satanás, Satanás nos mantendo dentro de uma gaiola, dentro de uma prisão. E Jesus encontrando com Satanás e perguntando assim para Satanás, Satanás, o que você vai fazer com esses pobres coitados? Eu vou brincar com eles. Eu vou tirar toda a alegria deles, toda a esperança deles, toda a paz deles. Vou queimá-los com a minha ira, com o meu ódio, e depois vou matá-los. Jesus então olha para Satanás e diz, quanto que você quer por eles? Não, o Senhor não quererá esses miseráveis. O Senhor não quererá esses imprestáveis. Eles não valem nada, eles não são dignos, eles não servem para nada. Mas o Senhor é veemente, quanto você quer por eles? Então Satanás olha bem para Jesus e diz assim, todo o seu sangue. E Jesus diz, feito. E ele então derrama todo o sangue por nós. E ele abre a cela da prisão. E nós estamos aqui, livres. Eu pergunto para vocês, merecemos isso? Nós somos dignos da misericórdia do Senhor? É por isso que nós precisamos entender que a nossa satisfação só é encontrada em Deus.
porque Ele é digno de ter o nosso coração, de ter o nosso louvor e de ter a nossa vida. E por último, seremos plenamente satisfeitos em Deus quando entendermos que nascemos para Ele e ninguém mais. Nós nascemos para Deus. Veja só o que o salmista vai dizer no versículo 22. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Irmãos, nós não nascemos para o diabo, não nascemos para o mundo. O mundo não nos merece. Eu nasci para Deus, eu nasci para a glória dEle, foi para isso que Ele permitiu que eu viesse a esse mundo. Nós não nascemos simplesmente para os nossos amigos ou para os nossos parentes, nascemos para Deus e para a glória de Deus. Quando entendermos isso, seremos plenamente satisfeitos em Deus. Eu fico imaginando o coração de Deus ao ver suas criaturas vivendo para outro. Eu fico imaginando essas pessoas que vivem para o mundo, que vivem para o pecado, que vivem para Satanás. E aí eu me lembro de um texto que está em Romanos 14:8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Isso é estar plenamente satisfeito em Deus. Há uma frase de John Piper, e aqui eu encerro. Ele diz: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Quando encontramos nosso propósito nele, descobrimos que fomos criados para algo muito maior do que nós mesmos. Bendito seja o nome do Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Você pode dizer comigo nessa noite: sim, eu sou feliz com Jesus. Eu sou feliz com o Senhor. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de ninguém. A minha satisfação vem do Senhor. Eu sou feliz nele. Se você tem esse sentimento, vamos cantar então esse belo hino. Sou feliz, 398, do cantor cristão. Daqui a pouco voltamos para o momento final do nosso culto. Viver
E o povo de Deus diz: amém. Amém. Oremos. Senhor, sim, nós somos felizes com o Senhor. Nesta noite nós queremos dizer isso para o Senhor. Perfeitos? Não. Falhos? Sim. Indignos? Sim. Mas a nossa satisfação está em Ti, Senhor. Queremos agradecê-lo pela paciência, pelo amor, pela misericórdia para conosco. E queremos, em nome de Jesus, pedir a Ti, ó Deus, que a cada dia o Senhor nos ajude a vencer as nossas dificuldades, para que possamos ser totalmente Teus, ó Deus, para que possamos viver totalmente para a Tua glória. Somos felizes com Jesus. Jesus é a razão de tudo em nós. Nós o amamos, Senhor, e pedimos que a cada dia a nossa satisfação esteja totalmente em Ti, e que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus seja sobre todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Irmãos, desejamos uma semana abençoada para vocês, não só os irmãos que aqui estão, os que estão em casa também, e não vão embora, passe lá na cantina, tome um caldinho de feijão com a gente. Deus abençoe grandemente os irmãos. Vamos ouvir o pós-lúdio, e assim estamos encerrando a nossa celebração.